tá aí para iniciar a Sim, gravação. professora, a nossa gravação já se iniciou, ok? Podemos iniciar. Então, pois não, Então, Vânia. boa noite para todos. Nós estamos aqui num dia muito feliz, né, recebendo a nossa coordenadora, doutora Denise, que é coordenadora acadêmica da Abradep. E a doutora Denise, ela se destaca em tudo que faz, é um dos nossos grandes orgulhos, dos quadros, né, Golden Team da Abradep. A professora Denise é professora, é doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina, um dos trabalhos mais maravilhosos que vi sobre partidos políticos e financiamento eleitoral. E hoje ela vai estar aqui conosco. Nós estamos fazendo essa gravação porque a live da doutora Denise vai está disponibilizada para vocês no canal da Abradep, nessa oportunidade maravilhosa que nós temos hoje de receber a eminente professora para falar nessa conferência de contabilidade eleitoral, principais pontos enfrentados no Congresso Brasileiro de Contabilidade, que a doutora Denise participou na semana passada. Então, nós conversamos, né, parabenizamos a professora Denise, né, pela atuação destacada que ela teve nesse tão importante congresso. E agora essa live é uma forma, né, de certa maneira, disponibilizar os pontos mais importantes, os pontos que a professora considera, né, de maior relevo, maior destaque do que foi discutido, né, tão recentemente nesse Congresso da Contabilidade Eleitoral. Quero dizer da nossa imensa alegria de estarmos aqui com a professora de todos nós, professora Denise, e agradecer a todos que estão nos assistindo no canal do YouTube, agradecer a doutora Ana Graziella, juíza também do TRE do Maranhão, também nos honrando aqui com a sua participação, e meu queridíssimo amigo, doutor Elídio Freire, contador no Rio de Janeiro, que durante tantos anos comandou a contabilidade eleitoral do nosso TRE do Rio, né, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Doutor Elídio, também é uma alegria gigante, né? Temos a sua presença aqui como convidado especial nessa aula, nessa conferência maravilhosa que nós estamos tendo a oportunidade de ter com a professora Denise. Agradecer também ao Otávio, né, um contador de destaque que também está assistindo. Muito obrigado a todos e, para não cansar, né, com as apresentações iniciais, eu já vou passar a palavra, né, para a nossa grande conferencista da noite, dizendo que esse projeto é um projeto sempre de grandes aulas com professores, né, gigantes que se destacam na matéria, né, que lecionam. Muito obrigada, professora Denise, passa a palavra à senhora. Querida Vânia, é um prazer, uma alegria toda minha mesmo. E muito obrigada pelo carinho das palavras, né? Certamente, muito vem da amizade que nós nutrimos ambas, uma pela outra. A admiração é sempre recíproca, tenho certeza. É um prazer estar aqui com todos. Não posso deixar de endereçar um abraço especial ao Elídio. O Elídio é um amigo de muitos anos, que eu não via também há muitos anos, e vendo aqui na imagem já me deixa extremamente feliz, doutora Ana Graziella, todos que estão aqui presentes e os que nos assistem também. Pois então, Congresso Brasileiro de Contabilidade. Tive a honra de participar dele. Eu considero realmente uma honra, porque durante a minha formação, né, o caminho profissional da minha vida, eu comecei com curso de economia, me formei em economia na Universidade Federal de Santa Catarina, minha formação acadêmica é toda de lá, e em seguida fiz ciências contábeis e só depois fiz direito. Só que o direito se tornou a minha paixão e eu continuei no direito. E fui para o mestrado e fui para o doutorado, sob os valiosos auspícios da professora Vânia, que também participou da minha banca de doutorado, me
me honrou extremamente com a sua presença e as suas contribuições. Então, sempre me considerei, ao longo da minha vida profissional de servidora pública no TRE de Santa Catarina e também no Tribunal Superior Eleitoral, como jurista. E, para a minha surpresa, sempre falei para a contabilidade também, claro, por conta da questão das prestações de contas eleitorais, partidárias, inclusive no meu Conselho Regional de Contabilidade aqui de Santa Catarina, fui convidada a integrar o Conselho Regional de Contabilidade, né? Então, hoje eu sou conselheira também aqui do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina e tomei posse em um dia e no dia seguinte, exatamente, passei a integrar também a comissão de contabilidade eleitoral do Conselho Federal de Contabilidade. E é nessa comissão que eu fui convidada a participar do 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade. E aí, diferente do direito, eu acho que é bem interessante contar isso para vocês. O Congresso Brasileiro de Contabilidade é como se fosse uma Copa do Mundo, ele acontece de 4 em 4 anos. E não aconteceu em 2020 por causa da pandemia, então foram 8 anos. E ele é nada mais, nada menos do que o maior evento técnico e científico da área contábil no mundo. Foram 7.000 pessoas. 7.000 pessoas não apenas inscritas lá presencialmente, porque o congresso não é transmitido online, né? Então ele tem que ser presencial. Então imaginem, senhores, 7.000 pessoas, você poder se comunicar com esse número de pessoas, né? E nós tivemos no Congresso Brasileiro de Contabilidade, e fazia 100 anos do primeiro congresso realizado, então também um momento assim histórico, né? Nós tivemos um painel voltado, na verdade, um fórum de contabilidade eleitoral. E até para os nossos abradepianos, que são a maior parte juristas, né? A maior parte advogados do Ministério Público, magistrados, nós temos poucas pessoas fora desse âmbito, né? Muito interessante assim o viés da parceria e da corresponsabilidade entre advogados e contadores no processo eleitoral. Isso ficou muito claro, muito claro. Da minha vivência de 30 anos nessa área de contas eleitorais partidárias, como eu digo sempre, do lado de cá do balcão, do lado da justiça eleitoral, eu posso dizer que isso foi algo que eu sempre consegui vislumbrar muito claramente, a codependência entre esses profissionais. Vânia, advoga, Otávio, pelo que sei agora, contador, né? Sabem da necessária parceria que precisa existir, porque o conhecimento técnico, financeiro, contábil está com o contador, mas o conhecimento do processo eleitoral está com o advogado. O advogado sem o contador não tem as bases materiais para agir, mas o contador sem o advogado também, por vezes, vê por terra as questões operacionais que ele gere dia a dia, né? Então, isso fica muito evidente mesmo. E nesse seminário, nesse fórum de contabilidade eleitoral que teve lugar no Congresso Brasileiro de Contabilidade, o 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, nós tivemos uma palestra magna com a ministra Edilene Lobo, foi ela quem abriu os trabalhos, e depois nós tivemos 2 painéis, um deles voltado ao mercado, porque também me surpreendeu muito, apesar de ser contadora há tantos anos, né? Mas, como disse, enveredei para outro lado, né? Pelo lado mais jurista, né? Eu nunca tinha participado de um congresso brasileiro de contabilidade. E, além de ele ser gigante, ele tem focos os mais variados possíveis. O grande tema deste congresso era o contabilista como um ser humano, ético e digital. Então, tudo se voltava a isso, grandes eventos, grandes palestras, grandes painéis. E o primeiro do Fórum Eleitoral estava voltado exclusivamente a mercado. Mercado eleitoral é um nicho muito exclusivo hoje e que exige muita especialidade. Eu lembro quando comecei a atuar nessa área, à frente da área de contas eleitorais partidárias do meu tribunal, que nós só tínhamos escritórios de contabilidade comerciais. E eles se deparavam com uma dificuldade gigante em fazer a contabilidade de um partido político e apresentar contas à Justiça Eleitoral que ia fiscalizar não os aspectos contábeis, mas os aspectos das obrigações de natureza eleitoral.
Então, era uma dificuldade gigante. Hoje, nós temos um caminho em busca dessa especialização que esse nicho exige e para o qual não há preparo nos cursos de nível superior de formação contábil. Não há. Tanto não há que eu tenho a alegria aqui de compartilhar com vocês, todos certamente já sabem que eu sou coordenadora de uma pós-graduação em gestão financeira de partidos políticos e de campanhas eleitorais, porque não há essa formação. As pessoas não sabem quais são os procedimentos que um contador que sai do mercado precisa executar em um processo de contas partidárias ou eleitorais, não sabem gerir partidos políticos e campanhas eleitorais no sentido financeiro, né? Porque nós não temos formação, não se conhece sistemas, não se conhece nada. Eu tive a felicidade de ser convidada a falar com outros membros da Comissão de Contabilidade Eleitoral sobre as questões mais críticas, as questões que impactavam a arrecadação, aplicação de recursos e prestação de contas. E eu fiquei com a parte do financiamento público, exatamente talvez aquilo que seja hoje mais crítico para nós, o uso dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha Eleitoral, prioritariamente. Temos fundo partidário? Temos, mas eu sempre costumo dizer que ele é coadjuvante, totalmente coadjuvante, tanto em relação a valores quanto à utilidade, porque o fundo partidário ele não foi concebido com esse propósito de financiar campanhas eleitorais, muito pelo contrário, ele foi concebido com o propósito de manter partidos políticos, manter a estrutura do partido político. Então, ainda que ele possa ser aplicado em campanha eleitoral, são tantas as obrigações de aplicação do fundo partidário que muito pouco chega à campanha eleitoral. Agora, fundo especial de financiamento de campanha, não. Como o próprio nome já diz, né? Ele é um fundo exclusivo de financiamento de campanha eleitoral. Ele é um dos 3 mecanismos legislativos de compensação da ausência do financiamento empresarial no Brasil. Os outros 2 foram exatamente nessa ordem: a quintuplicação do valor do fundo partidário, com a esperança de que algo pudesse financiar campanhas eleitorais, e o disciplinamento do crowdfunding, das vaquinhas virtuais, do financiamento coletivo, nessa intenção de que as pessoas físicas abraçassem essa necessidade de financiamento de campanhas, de cujo espaço as empresas saíram. Isso não aconteceu até agora. E, na minha modestíssima visão, não vai acontecer. Não com a magnitude das empresas, porque é uma questão cultural. No Brasil, pessoas físicas não financiam campanhas e partidos políticos, não é a nossa cultura. Pelo contrário, eu acho que nós caminhamos a passos largos no financiamento público de campanha. E hoje, isso é tão claro, foi objeto, inclusive, da minha tese de doutorado. Em 2022, 82% dos recursos que financiaram campanhas eleitorais foram recursos públicos. Então, na hora em que nós temos 82% desses recursos financiando campanhas eleitorais, e esse foi o mote do que eu abordei no Congresso Brasileiro de Contabilidade, algumas preocupações precisam estar no radar o tempo inteiro. E a primeira delas começa partindo do status quo, né? Num Congresso de Contabilidade, nós não temos, talvez, a digressão que poderíamos fazer num congresso voltado aos juristas, que vão, sim, voltar-se mais às alterações legislativas, ao sentido da norma. Não, contabilidade eleitoral é hands-on, é mão na massa. E aí, o que é para fazer? O que tem para ser feito? Né? O que se pode fazer com o recurso público que está na campanha eleitoral? Quando nós temos uma magnitude tão grande desses recursos em campanha, é claro que todos os sinais de alerta, de controle e da fiscalização se acendem. Então, lá no TSE, nós acabamos por produzir marcos de controle que se tornaram muito importantes para coibir fraudes. Fraudes que não são teóricas, são fraudes que nós vimos acontecer nos processos de prestação de contas de campanha eleitoral, né? Então, daí surgiram algumas regulamentações que eu enfatizei lá em relação a pontos de atenção que o contabilista precisava ter. Então, a primeira preocupação é com a distribuição desses recursos, não com a distribuição da direção nacional. A distribuição da direção nacional, ela está muito amarrada
nos critérios que o próprio Diretório Nacional, a cúpula executiva da Direção Nacional, tem que apresentar ao TSE. E são totalmente livres, o que é muito ruim para o processo eleitoral. Salvo o financiamento obrigatório dos grupos minorizados, que na prática hoje são apenas as mulheres e as candidaturas negras, porque as candidaturas indígenas, embora o TSE tenha já reconhecido, não finalizou os estudos técnicos que poderiam obrigar o financiamento dessa categoria na eleição de 2024, salvo esse financiamento de grupos minorizados, a aplicação está totalmente livre. Mas, a partir dali, ela é um grande problema. Eu leciono em diversas pós-graduações e também os nossos maiores eleitoralistas que aqui estão na Abradep, temos proximidade, por vezes se encontram em situações de dúvida e acabam conversando, trocando algum tipo de ideia comigo. As dúvidas maiores são de onde para onde esse recurso pode ir, uma vez que ele tenha chegado em uma campanha eleitoral. A dúvida crucial de quase todo dia é financiamento entre majoritário e proporcional. E aí, na verdade, eu observo assim que todas essas dúvidas, elas partem de uma deficiência, talvez de conhecimento do princípio que orienta a destinação desses recursos, quando falamos de grupos minorizados, né? Então, se o recurso chega a um determinado diretório, eu construí para as minhas aulas, mas eu acho que acaba explicando melhor essa situação. O trânsito vertical desses recursos nunca terá problema. Por trânsito vertical, eu chamo os recursos que transitam dentro do partido político. Então, se ele chega num diretório estadual, num diretório municipal, ou mesmo partindo do diretório nacional, quando esse recurso caminha dentro do partido, ele financia a eleição majoritária e proporcional daquele único partido, nós não temos problemas. Os maiores problemas são quando esse recurso ele transita de um partido A para um partido B ou para um partido C. Aí começam todos os nossos problemas. Por quê? Porque para transitar entre partidos, eu preciso provar que existe interesse jurídico na eleição do partido que a princípio concorre comigo. Senão, estou diante de um desvio de finalidade, de uma aplicação irregular de recurso que tem uma consequência direta e imediata na Resolução 23.607, que é o recolhimento do Tesouro Nacional. É muito simples assim. E essa é a filosofia que ampara o uso de qualquer recurso público no Brasil. Recurso público, uma vez distribuído, ele gera uma obrigação imediata de comprovação de destinação correta. Então, se você recebeu o recurso, partido A, e esse recurso foi parar na mão do partido B, preocupe-se em provar que havia um interesse jurídico para que isso acontecesse. Interesse jurídico é um conceito que eu criei para a minha compreensão e para poder falar sobre o assunto lá no meu livro Financiamento de Campanhas Eleitorais, não é igual a interesse político. Eu posso ter interesse político em que um outro partido evolua e todos os seus candidatos sejam eleitos. Mas para fins de destinação de recursos públicos, eu preciso comprovar interesse jurídico, que no sistema eleitoral brasileiro só existe se eu tiver coligação ou federação. E aí o grande problema é que desde as eleições de 2020, coligação é só para eleição majoritária. Mas a coligação para a eleição majoritária, que foi restrita na lei, o que se vê até hoje é que ela não se reflete operacionalmente na prática. Na prática, até hoje, eu vi hoje uma campanha na TV de um candidato a prefeito dizendo assim: vote nos candidatos da nossa coligação. Que nossa coligação? Não existe coligação para eleição proporcional. Mas ele está com o raciocínio da eleição de 2016. Foi só uma eleição sem coligação, apenas na eleição majoritária. Então, se eu estou coligado para eleição para prefeito, vamos supor que as minhas candidaturas para prefeito estejam nesse nível aqui, o nível aqui da altura dos meus olhos. Ah, e a eleição proporcional está aqui abaixo, né? Prefeito e vereador, então estão aqui. Para eu repassar recurso horizontalmente para a eleição majoritária de um outro partido político, basta que eu esteja coligado. Se eu não estou coligado, eu não posso fazer isso.
Agora, se eu estou coligado, isso significa que esse recurso ele pode abastecer, ele pode financiar exclusivamente a campanha majoritária do prefeito, porque eu não estou coligado com aquele outro partido para vereador. Então, esse repasse perpendicular do partido A para o partido B, ele não pode acontecer jamais, porque não existe coligação para eleição proporcional. Então, não existe interesse jurídico que o partido A financie o partido B. Se ele fizer isso, ele está abastecendo uma campanha rival. E aí a resolução diz que isso caracteriza a aplicação irregular dos recursos, porque isso é desvio de finalidade. Você recebeu recurso para financiar o seu partido político. Então, isso jamais pode ser feito, né? A única hipótese que autoriza que um recurso público saia do partido A para o partido B para financiar a campanha proporcional é a hipótese de federação. Só que federação nós só temos 3. Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV, PSDB, Cidadania e Pessoal Rede. Ponto. Entre esses partidos, cada um na sua federação, os recursos transitam livremente. Por quê? Porque esse interesse jurídico na campanha do outro partido já está preliminarmente assentado e registrado no Tribunal Superior Eleitoral para o Brasil inteiro. Então não tem dúvida quanto a isso. Mas a gente ainda vê. Ah, mas eu estou coligado com o partido B. Não, eu estou coligado com o partido B apenas exclusivamente para eleição majoritária. Eu não estou autorizada a repassar o recurso para a campanha proporcional. Isso me parece lógico, mas não é. Na prática, entre os partidos e no nível municipal, infelizmente, não é. O segundo grande problema na hora de repassar recursos é justamente majoritária proporcional na hipótese dos candidatos minorizados. E aí eu também abordei essa questão lá no Congresso Brasileiro de Contabilidade. Em que sentido? Os grupos minorizados, hoje, nós até já temos isso posto na lei, de uma forma meio torta, mas temos, né? Esse financiamento dos grupos minorizados, ele surgiu de decisões judiciais, como nós sabemos, né? Financiamento de campanhas femininas, ADI 5617 para fundo partidário, consulta no TSE dizendo que para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha também. Candidaturas negras, consulta no TSE que já decidiu ambas as situações, fundo especial e fundo partidário. Ok, então nós temos essa disposição. O fato é que, uma vez que eu digo que eu estou repassando recurso para financiar um grupo minorizado, seja uma mulher, seja uma candidatura negra masculina, seja uma mulher preta ou parda, eu estou repassando recursos para garantir que esta candidatura dita minorizada, ela tenha um privilégio, um aporte de recursos que ela talvez não tivesse se o conjunto, se o sistema normativo não determinasse. E isso passou a ser obrigatório. No financiamento de campanhas femininas, no mínimo 30% dos recursos aplicados em campanha. No financiamento de candidaturas negras, meu Deus, gente, até 23, 24 de agosto, proporcionalmente à presença dessas candidaturas negras dentro do gênero, feminino ou masculino. A partir da emenda constitucional 133, em pleno curso da eleição, não é mais isso. São 30% dos recursos. Isso gerou uma confusão gigante e eu acho que nós teremos inúmeros partidos políticos distribuindo recursos errados nessa campanha eleitoral. Porque não está claro na emenda constitucional 133 que são mais 30 ou são 30% dentro da distribuição que já foi feita. Se eu sou contadora ou advogada do outro lado do balcão, eu faria a distribuição da forma mais conservadora possível, porque ninguém poderia dizer que está errado. Eu faria mais 30. Só que aí nós vamos estar produzindo um outro grupo minorizado, tá? Que são os homens brancos. Eu estou brincando. Óbvio, não jamais serão um grupo minorizado no sentido que são os grupos minorizados dessas duas categorias que eu falei. Eu estou falando em relação a valores. São 40% dos recursos só, para o que hoje é a maioria das candidaturas. Então, em algum momento, isso vai ter que ser melhor explicitado. Temos, nesse momento, uma ADI no Supremo Tribunal Federal, relator o ministro Zanin, mas que não questiona esta questão especificamente. Mas eu acho que alguém já deveria ter questionado.
Ninguém questionou, para que se diga exatamente como é na prática essa distribuição. Mas o fato é que, superado esse imbróglio de como o recurso chega, se ele chegar a uma candidatura negra ou a uma mulher, ele chega com uma destinação específica, vinculada. Ele tem que financiar necessariamente aquela campanha. E aí a norma do TSE, o que nós fizemos lá na Resolução 23.607, foi tentar esclarecer possibilidades de aplicação que não deturpam essa destinação que a norma assegurou a esses grupos minorizados. O que eu quero dizer com isso? A norma diz o seguinte: olha, se o recurso chegar, vou usar o exemplo de uma mulher, mas vale para a candidatura negra, tá? Se o recurso chegar a uma mulher, a candidata Maria, ele tem que ser aplicado, ele diz o óbvio, né? Na campanha eleitoral da Maria ou de outra mulher, porque o recurso foi destinado para aquele grupo minorizado. Mas existem duas situações em que o recurso não vai ser aplicado diretamente na campanha da Maria, mas que indiretamente vai beneficiar a Maria do mesmo jeito. Então, por que razão a norma penalizaria a Maria por algo que ela está recebendo como um reforço, um reconhecimento da norma no sentido da sua inferioridade estrutural? Não haveria razão. Então, a norma diz o seguinte: olha, mas você pode aplicar, Maria, esse recurso em um gasto eleitoral comum com o João, que é um homem, desde que você prove que você está tendo benefício. E aí, as situações de prova não vão estar descritas na norma. Claro que não, porque é o caso concreto quem vai dizer qual é. E a preocupação da candidata Maria vai ter que ser esclarecer à Justiça Eleitoral que ela não aplicou diretamente, mas que ela não aplicou porque ela tinha um benefício ainda maior. E aí eu vou dar um exemplo. A Denise, candidata, primeira vez em campanha eleitoral, absolutamente desconhecida numa campanha vereadora, está no mesmo processo com um candidato homem, candidato à reeleição para prefeito, extremamente conhecido, tarimbado de 500 eleições, uma pessoa conhecida, e ela pode fazer um santinho casado com ele? Isso a beneficia de alguma maneira? Claro que sim, isso lhe dá visibilidade. Agora, ela não pode ser a nota de rodapé do santinho, claro que não. Então, essa circunstância que eu exemplifiquei de uma maneira bem simples, mas com efeito de tornar didático, ela está garantida na norma. E a segunda é que ela use esses recursos que ela recebeu, porque a norma lhe garantiu, talvez ela não recebesse nada, esse era o nosso histórico antes dessas regras, né? Que ela possa pagar a cota parte que lhe cabe de uma despesa coletiva do partido. Pode. Ela só não pode pagar mais que o homem, né? E isso já aconteceu inúmeras vezes. Nós tivemos um exemplo no Paraná, na época em que o ministro Fachin era vice-presidente do TSE, ele conduziu um belíssimo trabalho de sistematização das normas eleitorais. Eu coordenei o eixo de financiamento de campanhas, e nós fizemos audiências país afora. E em Curitiba, nós tivemos um relato de que uma mulher, pagando cota parte de despesa coletiva, ela pagou R$ 25.000, e os homens pagavam 5. Então, é claro que ela estava financiando a despesa dela e a de mais não sei quantos homens, né? Então, não é assim também. Então, é preciso comprovar que existe, de fato, interesse naquela aplicação. Então, estes são apenas contornos da norma que trazem a esses grupos minorizados condições efetivas de se beneficiar desses recursos. E esta é que tem que ser a nossa preocupação. E aí surgem as tais das dúvidas entre majoritário e proporcional. Como é que faz majoritário e proporcional? Ah, mas o homem recebeu recurso. Ele pode repassar para a candidatura do vereador do mesmo partido? Depende. Ele faz parte de um grupo minorizado? Se ele fizer parte de um grupo minorizado, ele só pode passar recurso para quem seja do mesmo grupo, porque senão ele não está dando a destinação do recurso que deveria estar com o grupo minorizado. Então, nessa hipótese, não. Agora, se não é o caso, é claro que ele pode. Aí nós temos inúmeros expedientes que os partidos políticos, infelizmente, constroem, e eu não sou uma pessoa crítica do partido político, não, gente, pelo contrário.
Vânia me conhece, conhece o meu trabalho lá na tese, pelo contrário, eu sou aluna e seguidora do professor Eurídice Mesaroba. Então, eu acredito num estado de partidos. Sim, o partido político precisa ser forte, ele precisa existir e precisa desempenhar adequadamente as suas funções. Não acho que candidaturas avulsas fossem a solução para o país, não. Só que o partido político, infelizmente, da forma como eventualmente age, ele desconstrói esse sistema. O que ele faz para poder fazer esse recurso chegar a uma campanha não minorizada? Ele coloca uma mulher de vice. Melhor ainda, se ele puder colocar uma mulher preta ou parda de vice, aí ele gabarita, né? Porque ele consegue todas as circunstâncias para direcionar esses recursos para essa única pessoa. Porque as nossas normas não impedem isso. Elas não impedem. Então, é possível que um partido político tenha uma única pessoa candidata e satisfaça todas as condições. Porque quando a norma fala em grupo minorizado, ela não fala em distribuição equivalente, distribuição equitativa. São 10 candidatas mulheres, 10 mil reais, R$ 1.000 para cada uma. Não. E também não tem que falar isso, tá? Porque a gente também não pode ser ingênuo ao ponto de imaginar que o partido político não tem o direito de aplicar uma estratégia eleitoral, né? Claro que ele tem. Ele vai investir mais recursos onde haja mais condições de alcançar a eleição, porque esse é o objetivo, né? Só que essas regras precisam ser transparentes, elas precisam ser claras, e hoje elas não são. Então, hoje, às vezes, nós temos candidatas, mulheres, e candidatos e candidatas pretas ou pardas, que entram na campanha eleitoral sem nenhuma noção se vão ser financiados, de como vão ser financiados, ou entram com a certeza absoluta de que serão e não vão ser. Na justiça eleitoral, em todas as eleições, não há uma única exceção que a gente não receba consultas por telefone ou no balcão de a pessoa perguntando quando é que chega o dinheiro dela, porque ela se candidatou esperando que aquele recurso chegasse. Então, há algumas estratégias partidárias que não contribuem para esse processo. Mas qualquer um que esteja dentro do processo eleitoral precisa entender minimamente essas regras de trânsito desses recursos na campanha sem que eles se desfigurem, que se desfigure a sua natureza e a sua destinação. Isso em relação à distribuição dos recursos. Na outra ponta, a preocupação é com o uso do recurso. E aí o meu foco vai ser aqui, rapidamente também, para não cansar ninguém, Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Gente, é impressionante. A eleição de 2018 foi a primeira eleição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Eu não vou dizer que eu vou me arriscar, eu vou dizer com certeza para vocês, porque dá para buscar esses valores onde vocês quiserem. Os gastos eleitorais foram muito mais altos, tudo custou muito mais caro. A mesma coisa, custou o dobro, o triplo. Por que será? Porque fundo partidário e recursos privados, quando não são utilizados em campanha, eles ficam com o partido político ao qual está afiliado o candidato. Fundo Especial de Financiamento de Campanha volta para o Tesouro Nacional. Então, se criou, assim, uma estratégia de uso desses recursos, de gastar como se não houvesse amanhã, porque esse recurso volta para o Tesouro. Como se voltar para o Tesouro fosse algo negativo. E, na verdade, tem que voltar para o Tesouro Nacional, porque ele é um fundo especial de financiamento daquela campanha eleitoral. Se ele não foi usado naquela campanha, ele precisa voltar ao Tesouro, ele abastece os cofres da União para, na próxima eleição, formar um novo fundo. É isso que acontece, né? Só que, com base nessa obrigação de devolver, se viu fraudes as mais variadas, e as principais são justamente as de gastos com combustíveis e gastos com pessoal. Então, tem uma reclamação assim generalizada da resolução TSE sobre combustível e sobre pessoal. E a gente absorve. Eu digo a gente porque eu ajudei a escrever, né? A gente absorve, porque nós vimos tanta fraude nisso que algo precisava ser feito. Então, hoje, gasto com pessoal, gente, é quase um Globo Repórter. A gente quer saber o que comem, onde vivem, o que fazem, né? Essas pessoas. Porque os gastos, eles vinham assim, ó, em 2018.
Coordenação de campanha, 500 mil reais. Coordenação da campanha, 400 mil reais. Tá? Quem são as pessoas que estão trabalhando na campanha, gente? Quem são? Aí nós passamos a dizer que, olha, despesa com o pessoal tem que ser detalhada. Nós temos que saber quem são as pessoas trabalhando, onde elas estão trabalhando, quantas horas elas trabalharam, o que elas fizeram e uma justificativa de preço. Todo mundo. E aí, assim, tá, não posso generalizar, não é todo mundo, mas é 99% dos partidos reclamando disso. Mas a gente precisa saber onde é que esse dinheiro está indo. Aí vocês sabem o que está acontecendo? Qual é a moda agora da eleição de 2022? Está lá o contrato bonitinho, está lá a pessoa trabalhando Ana Graziella Neiva, Vânia Aieta, tantas horas no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Ana Graziella recebe 50 mil reais, Vânia recebe 400 reais. Isto não é um exemplo didático, isso é fato, em processo. Eu vi, eu dei parecer nesse tipo de processo. E aí virou uma distribuição de renda. Então, quem está na campanha eleitoral, preocupe-se com as despesas de pessoal, porque a Justiça Eleitoral tem lentes desse tamanho para esse tipo de despesa, porque os desvios são gigantes. E combustível, que é o meu segundo e último exemplo para não cansar vocês, é importante por quê? Porque combustível, infelizmente, ainda é a moeda mais valiosa no Brasil para a prática de um crime eleitoral deletério, que é a compra de voto. Se compra voto com todo tipo de coisa, mas se compra mais com combustível, tá? Então, foi necessário dizer que combustível, para ser gasto eleitoral, tem que ter CNPJ de documento fiscal, porque senão o eleitor que vendeu o voto pode entregar o cupom e ainda ser pago esse recurso depois com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, tá? Então, primeiro, tem que ter CNPJ. E a gente teve que dizer onde é que pode gastar, só em 3 hipóteses. Primeira, para abastecer veículos de carreata. Nesta eleição, nós disciplinamos o seguinte, olha, carreata tem que informar, tá? Com pelo menos 24 horas de antecedência. Porque senão não adiantava dizer, olha, pode usar em carreata, mas a gente não sabe quando é que tem carreata. Deram a volta ao mundo e a gente não viu. Então, precisa saber, e não é que ainda, eu até assim, olha, para prevenir que alguém diga, ah, justiça eleitoral agora, quer dizer se a gente pode fazer carreata. Não, não é isso. O que nós estamos dizendo é quando você pode dizer que o gasto de combustível com a carreata é lícito. Carreata você pode fazer quando quiser. Agora, se quiser usar recurso para pagar combustível, a gente tem que saber que a carreata está acontecendo. Então, carreata. Segunda hipótese, e a maior, abastecer veículos da campanha, mas veículos que estão declarados desde o início na campanha, não o veículo que aparece na diligência. O veículo aparece na diligência, gente. Tem lá um gasto gigante com combustível e não tem carro. Eu tenho 1 ou 2 carros e milhares, centenas, dezenas de milhares de litros de combustível. Ah, isso aí é o carro que eu não declarei aqui na... Não vai regularizar gasto eleitoral. Então, precisa ter muita atenção, declarar os veículos desde o início. E o terceiro, abastecer geradores de energia, isso é tranquilo, né? Mas, então, assim, é tão importante direcionar isso. E aí, por último, para encerrar aqui, eu queria dizer o seguinte, todo esse raciocínio que hoje a Justiça Eleitoral faz com recurso público, há uma tendência muito grande de que ele se estenda ao recurso privado, tá? Porque hoje, se a preocupação é não ter irregularidade na aplicação do recurso público, quando o recurso privado é mal aplicado, ele também subtrai do partido aquele recurso, porque ele é sobra de campanha. Já vi poucas, mas já vi decisões aplicando o mesmo sentido de interesse jurídico na campanha eleitoral para o recurso privado. Então, quem quiser se antecipar a uma interpretação assim, que eu acho 100% correta, tenha esse cuidado também com o recurso privado que esteja na campanha, ou com o recurso do fundo partidário. Então, no Congresso de Contabilidade Eleitoral, encerrando, isso também se discutiu, tá? Eu, pelo menos, falei sobre isso. Houve quem falou sobre alguns gastos específicos, teve também aspectos de prestação de contas, mas, para mim, o mais importante era o uso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha Eleitoral, porque é onde nós vemos devoluções gigantes de recursos, por mau uso, né?
E aí, quando a gente fala de devolução por mau uso, a gente ainda está pensando no prestador de contas, né? Mas eu não estou aqui pensando só no prestador de contas, estou pensando no processo eleitoral como um todo. Se esse recurso, que é tão vultoso e foi criado especificamente para isso, está sendo mal utilizado, todo o financiamento dessas campanhas pode estar comprometido, né? Nós temos inúmeras pessoas que estão figurando como candidatos, mas não estão concorrendo a nada, porque não tem a mínima condição de expressar a sua vontade, as suas ideias. E aí eu sou obrigada a concordar com a abertura de um dos projetos de reforma eleitoral que dizia assim: a democracia custa caro. Eu achei aquilo irônico, meio cínico até. Mas isso há muitos anos. Hoje eu tenho certeza de que é isso mesmo. A democracia custa caro, sim. E ela custa caro para todo mundo. Então, esses recursos vão precisar ser bem utilizados o tempo inteiro, porque se não forem, vão ser fiscalizados com rigor. E aí nós temos penalidades que podem se arrastar por anos, né? E eu creio que ninguém quer isso. É isso, queridos. Obrigado pela paciência. Fico à disposição aqui para as dúvidas. Obrigada, doutora Denise. Eu queria fazer só, primeiramente, alguns comentários, né? Primeiro, da nossa alegria, né? Com essa aula maravilhosa. E eu queria comentar 3 pontos, professora. Primeiro, a questão dos combustíveis. E parabenizar a norma. Parabenizar a norma, muito criticada por muita gente, mas digo que é uma proteção, inclusive, para as campanhas eleitorais, porque o combustível sempre foi utilizado não só como moeda de troca, né, por parte dos políticos, né, com o objetivo, né, de compra de voto, mas também pela má-fé de alguns partícipes, né, das campanhas eleitorais que alteravam, né, num conluio, professora, com os postos de gasolina, né, os gastos que os carros das campanhas faziam, né, de certa maneira, sobrecarregando de gastos o candidato, muitas vezes sem a necessidade real. Então, esse é um ponto, né? Por isso que acho que a norma, sobretudo no campo das carreatas, vem em boa hora, né? Não há nada de mais 24 horas avisar quais são os carros, né? Quanto vai se gastar. E eu sempre digo isso em todo lugar. Doutora Denise também conhece minha posição. Já que quiseram fazer essa reforma e que os recursos hoje que custeiam as campanhas são predominantemente públicos, onde há dinheiro público, né, doutora Ana Graziela, tem que ter dinheiro auditável, né? Você não pode ter dinheiro público sem um controle extremamente rigoroso de onde esse dinheiro público é aplicado. Então, nós temos aí a questão do combustível. Uma outra coisa, né, essas discrepâncias que a doutora Denise falava, eu vi muito em prestações de contas, né? Estamos aqui com o doutor Otávio, que é contador também, prestadores de serviço de pessoal, né? Esses gastos de pessoal. Quando você vai analisar a nota fiscal que foi emitida, né, por essas empresas contratantes, por exemplo, de pessoal, aqui no Rio de Janeiro, eu vi coisas que até Deus duvida, uma floricultura em São Cristóvão, né, dando nota fiscal de pessoal para trabalhar em campanha, né, de trabalho. Ana, aqui tudo acontece no Rio de Janeiro. Se um dia você quiser um exemplo para qualquer coisa, aqui tem, né, Elídio? Aqui é o celeiro de qualquer leading case que vocês que precisarem. Mas eu vi notas fiscais advindas das empresas, né, Elídio? Elídio comandou ali mais de 20 anos a prestação de conta TRL, pode dizer coisas assim que você fica chocado de ver. E uma outra questão, doutora Denise, essa é uma dúvida mesmo, né? Porque contabilidade não é a minha área, mas uma coisa que me preocupou uma certa vez, penso que deve ter alguma limitação atual, é o quantitativo do povo contratado. Uma certa vez eu fiz uma análise de um vereador, que depois acabou sendo até presidente da Câmara de um município, que eu tenho alguns clientes,
E eu percebi, doutora Denise, que a quantidade de pessoal que ele contratou na sua campanha era superior à votação que ele teve. Então, veja só, ele de fato, comprovadamente, doutor Elídio, ele comprou a eleição. Porque a partir do momento, doutora Ana, que ele paga, né, um quantitativo tão exacerbado, né, de panfleteiros, de gente de bandeira e tal, para a campanha dele, e esse número se iguala ou até supera os votos que ele precisava para se eleger, gente, ele comprou a eleição. Para mim, serviria até como uma incidência, né, até de uma ação, né, mais robusta, né, visando, né, um entendimento de compra de votos, né, num caso assim. Então, foi um caso que realmente me chamou muita atenção, esse quantitativo exacerbado, né, de contratados. Hoje, eu tenho ciência que eles estão fatiando, sabe, doutora Denise? Aí contrata um, daquele um sai 4, 5 subcontratados daquele contratado, né? É desesperador. E aí cabe também a fiscalização dos tribunais, porque se o cara está declarando 200 pessoas, aí tu vê, né, ele de um exército na rua, né, que é um mar de gente que você vê que é muito mais do que 200 pessoas declaradas, né, alguma coisa, né, tem que ser feita, né? Então, essa questão do quantitativo, a origem dessas notas fiscais. As notas fiscais, Denise, me incomodam demais, porque são nessas notas fiscais que a gente vê os ralos, né, do dinheiro público indo embora, né, sabe lá Deus como, né? É muito duro, né, ver. Eu acho que isso tudo merecia uma profunda investigação, né, dessas empresas que dão essas notas para ficar esquentando, né? Me permitam aí o populacho da expressão, esquentando corrupção, né? E a gente tem um dever, né, de combater isso na medida que esse dinheiro público, que é aplicado de forma indevida nas campanhas, é o dinheiro da cidadania, é o dinheiro da sociedade, né, de todos nós. E a Eliane, né, tem uma pergunta também, que depois a gente deixa também para o fim. Eu vou passar a palavra ao doutor Elídio, que ele já tinha me dito que queria fazer também um comentário aqui à fala da doutora Denise. Boa noite a todos, né? Nossa brilhante mestre, né? Doutora Vaniaeta e Denise Goulart. A gente está sempre aprendendo, né? As pessoas perguntam, mas por que você vai participar de live? Por que você vai participar de curso? Porque são no detalhes que a gente aprende, nos detalhes. Cada pedacinho, quando a Denise fala sobre a questão da carreata, o enfoque dela, porque a Denise, ela é a mandamos lá do TSE, é a poderosa, né? Você que está sempre presente, desde a época lá que eu estava no TRE, ele estava sempre presente, brigando, acreditando nas reformas das resoluções, né? E eu vejo assim com não bons olhos, né? Duas coisas que não sei se a gente poderia conversar isso mais para frente, Denise, em termos de mudanças. A primeira, que é a questão do saque em dinheiro, que a lei ainda permite aquele 2% do que se gastou, aí o candidato incauto acha que pode chegar lá e sacar, já poderia, acho que de cara, né, a gente estabelecer que o saque é proibido, até porque é pouco. Né? Quem arrecada 100 mil, né, ficaria com R$ 200 para trabalhar na campanha, acho que não fica legal. Então, assim, eu sou muito crítico. Já até a época, em 2018, eu participei com a doutora Denise, aqui no Rio de Janeiro, até com o ministro Og Fernandes, em que eu externei, né? Desculpa, essa questão do saque. É o saque, Vânia, e o depósito em dinheiro. Né? Essa questão de 1064, fique imaginando com 40 pessoas colocando R$ 1.000, são 40 mil. Isso por dia. E aí fica aquela questão também da resolução, porque ela
fala em 10% do rendimento bruto, que qualquer pessoa física pode doar, mas aí fala que na dispensa da declaração ele pode doar 10% dessa dispensa que hoje tira em torno de R$ 3.000, né? 3.030 e poucos reais. E aí também se vai aí a deságua da corrupção, né? Vou arrumar uns CPFs, vou arrumar uma situação. Eu acho que nós teríamos condições hoje, até porque o financiamento público ele está expressivo, né? A gente não pode pensar o contrário. Eu acho que dá para a gente trabalhar com, se for financiamento privado, que seja só transferências bancárias, que a gente já permite ver, já não se permite ver a origem, né? Porque é um dinheiro que entra 3 meses antes, Vânia, para depois esquentar. Assim, eu acho que a justiça também está atenta a isso. Mas acho que são duas situações que eu acho legal. Não sacar e esse depósito em dinheiro, né, que assombra, né? A gente que é contador, a gente assim, cara, como é que isso vai ser? Vários candidatos com a função de depósito de 1.000, 2.000, né? Quando eu falo 1.000, 2.000, porque é 1.064 por dia. E aí, como é que você vai descobrir essa origem? Então, fica aqui a minha sugestão, já que eu não sou mais do TRE, eu acho que não tem mais poder de fala, né? Sou É um ocupado. meio, né, Elídio, naquela operação formiguinha de desvio de dinheiro. Porque, Isso. por exemplo, nos estudos que a gente faz de lavagem de dinheiro, uma das formas, né, é o smurfing, né? Tem até esse nome. Quando você vai ver os artigos nos livros, eles usam, Denise, até aqueles bonequinhos, né, dos Smurfs para poder fazer, né, a alusão à lavagem de dinheiro, que é exatamente a pulverização, né, do dinheiro, joga para um lado, joga para o outro, pouquinho aqui, pouquinho ali, né, Elídio? Aí, nesses incontáveis ralos, o dinheiro vai sendo escoado sem precisar se explicar. É que o brasileiro tem um jeitinho para tudo. Nós somos, né, a NASA não explica a nossa ascendência, não explica, não. E essa questão, inclusive, da carreata, Denise, eu fico deparando que, como você, 10 litros por veículo, né? E hoje aqui no Rio está R$ 100 o litro. Quer dizer, a gente fala às vezes, o pessoal fala que às vezes comprar quentinha, compra de voto. Mas colocar 10 litros num veículo, numa carreata oficial, aí já não seria compra de voto. Então ficou assim meio. Não foi sugestão nossa, não, tá, Elidia? Tem decisão Eu do sei. TSE que considera regular. Eu te conheço, você é brabo. Não, considera regular o uso de combustível em carreata, né? E recurso em espécie em campanha eleitoral. Tenho certeza absoluta que se nós pudéssemos vedar, nós já teríamos vedado. Mas é que a lei permite. E a gente não consegue tirar isso da Lei 9.504. Então, na verdade, o TSE, ele até na época do ministro Henrique Neves, como relator, foi sugestão dele, os R$ 1.064,10, exigindo transferência eletrônica de conta a conta ou cheque cruzado nominal. O TSE, na verdade, bancou isso. Ele criou o que eu chamo de faixa de relevância. Olha, acima desse valor não tem depósito em espécie, mas o TSE peitou, tá? Porque se você for na Lei 9.504, não tem nada. E o depósito em dinheiro pode acontecer. Então, o que nós precisamos é de uma reforma eleitoral que proíba o depósito em dinheiro. É isso que nós precisamos. Porque enquanto ela permitir, nós hoje ainda conseguimos conter nos R$ 1.000. Mas imagine você que antes disso não havia nenhum limite. Você podia chegar com R$ 500.000. E hoje, sabe qual é a situação que a gente vê? Eu já vivi 2 vezes isso. Gerente de banco ligando do interior do estado e perguntando o que ele faz, porque tem alguém depositando, tem alguém lá no caixa do banco com uma pilha de dinheiro, dizendo que quer depositar esses recursos na conta dos candidatos A, B, C e D, e que os doadores são X, Y, Z. E o que ele faz? Então, eu disse, olha, do ponto de vista técnico, não tem erro, a gente não pode fazer nada. Se o senhor suspeita
que há uma origem estranha do recurso ou um procedimento que não é nada usual, aí tem que fazer o flagrante, né? Para buscar a origem daquele recurso naquele momento, porque infelizmente a lei, não fala a legislação eleitoral, não, a lei 9.504 permite, tá? Infelizmente. Isso, reforma eleitoral resolveria, se houver interesse em disciplinar exatamente desse jeito. Eu acho que com Pix, que não tem custo e permite trânsito de recursos, né, de conta a conta, em eleição, essa deveria ser a única forma permitida, tanto de recebimento de doações quanto de pagamento de gasto eleitoral. É só Pix. Eu acho que isso é o que Luiz, resolveria. vamos tirar nossa dúvida do Pix com a nossa super professora Denise. Olha agora é a hora da gente. Eu e o Elídio, no outro Dúvida do dia. Pix qual é? Você quer o meu Pix, é isso? Para alguma Não. Deixa eu contar. O Elídio deve estar certo, né, pô? Nós ficamos no outro dia num debate, Denise, eu e o Elídio, sobre essa história de Pix. Eu sou uma pessoa mais conservadora, o Elídio é mais bonzinho do que eu. O Elídio considera que as chaves de Pix, de telefone e e-mail podem ser usadas na campanha. E eu disse que só do CPF. Vamos ouvir a doutora Denise. Ganhou Elídio, 1-0, Vânia 0. É o seguinte, Vânia, a dúvida, certamente, que você teve é porque na eleição passada o TSE disciplinou que apenas chave CPF ou CNPJ. Só que naquela época a gente já tentou demover no sentido oposto e não conseguiu. E agora não, agora está resolvido. Sabe por quê? Porque não é a chave CPF, CNPJ que vai garantir que aquela identificação tem CPF ou CNPJ. Na verdade, o Pix ele é um apelido da conta bancária. Ele te poupa de dizer, olha, o recurso é para Vânia Aieta, CPF tal, banco tal, agência tal e conta tal. Só que a Elídio, Vânia pode ter mais de um você. banco. E aí eu preciso criar apelidos, que são as chaves, diferentes para esse dinheiro cair em cada banco diferente. Então não importa, se a chave for o teu telefone, o que o banco vai informar lá no extrato bancário eletrônico é o CPF do doador do mesmo jeito. Porque o CPF não vem da forma da chave do Pix. O CPF e o CNPJ vêm do extrato bancário eletrônico. Gazinho para ter queda de luz nesse lugar, né? Tem alguém Andressa, com o seu microfone aberto, microfone está aberto, por favor. Ai, desculpa. Denise, completando aqui, essa eu tenho dúvida, porque eu vi uma pessoa gerando uma chave aleatória. Essa está valendo? Qualquer chave. Qualquer chave. Porque a chave é só o apelido da conta. Então, até Qualquer a chave aleatória chave. serve também, né? Qualquer então, chave. tá ok. Porque a identificação Elídio, do CPF ou CNPJ, jantar. ela vem no Opa! extrato bancário eletrônico que os bancos, pasmem, talvez disso vocês não sabem, eu sei porque eu estive lá vendo, né, que a coisa funcionava assim. Não é automática a geração de extrato bancário eletrônico, os bancos buscam as informações nas câmaras de compensação. É como se fosse quebra de sigilo bancário. Não é quebra, literalmente, porque essas contas não têm sigilo, mas elas seguem para a produção, as instituições financeiras, para a produção de extrato bancário eletrônico, elas seguem a carta circular do Banco Central de quebra de sigilo, onde tu tens que identificar créditos e débitos, contrapartes, com CPFs e CNPJs. Se vocês forem ver hoje, não sei quais são os bancos que vocês trabalham, eu trabalho com mais de um banco, nenhum dos meus extratos tem todos os débitos e créditos identificados. Se você entrar no internet banking aí, não tem. Você tem um ou outro crédito e débito identificado. O restante, ou você lembra ou você não sabe qual é. Os bancos buscam nas câmeras de compensação. E aí não importa qual foi a chave que alguém usou. Importa a conta bancária de onde veio o recurso e para onde veio o recurso. E esta conta bancária, no Sistema Financeiro Nacional, ela está identificada por CPF e CNPJ, que são as grandes chaves do Sistema Financeiro Nacional. Para o Sistema Financeiro Nacional, não adianta saber que eu sou Denise Goulart Lima, não interessa. Qual é a minha identidade? Não interessa. Eu sou um número, e o meu número pelo qual eu sou identificada é o meu CPF. Então, chave é só um apelido deste instrumento moderno
pioneiro, gente, não tem nos Estados Unidos, não tem Pix, nós temos, gratuito. A gente identifica transações gratuitamente entre todos os bancos, né? Então, pode usar, inclusive, chave aleatória, sem problema, Elidio. Obrigado, Olha lá. E Edson. pode cobrar o jantar da Vânia também. Ah, mas Perdi 1-0, Elídio. estamos aqui pertinho do outro. E me convida para o jantar, tem mais essa. Tá Ah, combinado. muito bom. Otávio, doutor Otávio, tem algum comentário aqui a fazer? Então, boa noite a todos. Estou aqui assustado, não assustado nada, mas vendo só a riqueza de assuntos que todos têm colocado em pauta e compartilhando com vocês a alegria de acompanhar a doutora Denise, fiquei assim, extremamente entusiasmado, doutora, porque vendo sua biografia, assim, e até mesmo o estudo que a gente acompanha, não imaginava. Obrigado, tá, Vânia, pela essa oportunidade, esse convite, assim, Obrigada. para participar. Então, e assim, acompanhei o 21º Congresso à distância, não consegui estar presente, mas lá dentro das oportunidades online, de acordo com os parceiros, a gente estava lá. Eu queria só entender se, assim, se existe dentro de um preparo, algum estudo, a senhora falava dos desafios em relação à contabilidade eleitoral, ser mais humana, ética, até mesmo digital, mas a contabilidade em si, né? Existe, assim, algum preparo dessa, que a gente vê hoje, pelo menos a dificuldade que eu tenho visto desses impulsionamentos em redes sociais aí, essa campanha eleitoral louca em impulsionamentos, e esse preparo para o TRE futuramente fiscalizar isso de uma forma mais rígida, né, em termos de uso e aplicação dos recursos, porque, sincero, a gente nunca consegue acompanhar totalmente essas notas fiscais que vêm de impulsionamentos e de valores. É uma dúvida muito constante entre todos os candidatos, assim, poxa, eu faço o pagamento, mas como é que eu pego a nota? E aí vem uma nota que nunca se entende, um saldo, e aí acaba ficando valores, né? Pelo menos eu lembro disso, de ficar alguns valores até mesmo sem poder gastar, né? Ficam lá pagos nessas Existe sim, plataformas. Otávio. Existe, assim, em um mundo assim atual, em que a gente fala tanto de inteligência artificial, né? A Justiça Eleitoral, desde 2014, ela tem acesso aos bancos de dados de notas fiscais eletrônicas do Brasil inteiro, tá? Então, o que que acontece? No caso do impulsionamento de conteúdo, as Big Techs, nós somos um grão de areia no oceano. Elas não se adaptam ao mercado eleitoral. Nós entramos por adesão em como elas funcionam. Então, como é que elas funcionam? Se o Otávio hoje quiser fazer um impulsionamento de conteúdo, ele vai comprar um crédito. Esse crédito pode ser de R$ 1.000. À medida que a Big Tech vai fazendo o impulsionamento, Instagram, Facebook, a Meta de um modo geral, né? Ela vai emitindo notas fiscais daquilo que ela efetivamente impulsionou. Esse valor, ao final de um período, ele não bate com o valor exato dos R$ 1.000 que você comprou. E o que que a Meta faz com o que sobra? Ela te devolve. E quando ela devolve, passamos agora para o cenário eleitoral. Ela não devolve para o candidato Otávio, ela devolve para a campanha do candidato Otávio, e esse recurso, se ficar ali, se ele foi pago com fundo partidário ou outros recursos, ele pertence ao partido, ele tem que ser recolhido como sobra de campanha. Se ele foi pago com fundo especial, ele tem que ser recolhido ao Tesouro Nacional. Então, como é que você acompanha hoje? Você do outro lado do balcão, porque a gente na Justiça Eleitoral recebe as notas fiscais eletrônicas. E o nosso sistema de análise, ele confronta tudo. E ele vai dizer o seguinte, olha, o candidato Otávio gastou 1.000, mas somando todas as notas da Meta, dá R$ 948,50. O que que ele fez com a diferença? Ele recolheu, ele não recolheu, e a gente vai cobrar. Então, para nós, está cômodo. A gente está com a vida resolvida nesse aspecto, tá? Mas a gente trocou pneu com o carro andando, tá? Porque a gente descobriu como é que isso funcionava no meio da campanha de 2018. Você, candidato Otávio, tem que ter gestão sobre a sua conta junto à rede social. Porque Facebook e Instagram são extremamente organizados, tá? Então você entra na sua conta própria de anúncios e ele tem tudo. Ele tem o dia que ele impulsionou, qual foi a nota fiscal emitida, qual é o valor, é que tem que gerir isso. Tem que entrar na conta, buscar as informações, calcular o valor que sobra e já recolher, se antecipar.
E assim, meu comentário foi por uma das suas falas dizendo que o despreparo, infelizmente, de candidatos hoje, ou então Enorme. candidatos, assim, nos preocupa, porque no escritório nós estamos com poucas candidaturas esse ano, nada muito grande, mas a preocupação é que as pessoas estão aí largando de mão disso, achando que não vai dar problema, e a gente fica enchendo a paciência de todos e o dia a E vai dia dar tudo. torturando e vai dar dor de cabeça. Então, Vai. o preparo da inteligência artificial do lado de cá do balcão vai ter que ser, vai ter que É que ser aqui o usado controle do lado de lá do balcão, ele tem que ser no tete a tete com o candidato, né? tete a tete. E aí é difícil, porque ele sai em busca de votos e larga essa coisa financeira para lá, né? E aí, quando chega a hora de prestar contas, é aquele pavor, né? Eu já cansei de receber advogados no meu gabinete do tribunal, dizendo assim, não tem o que fazer aqui, eu não tenho o que fazer, não existem os documentos. Pois é, então, se não sou exatamente eu que vou poder lhe ajudar, porque É assim. você Minha precisava sexta-feira ter provas, né? A gente vai apontar tudo. é assim mesmo. Mas muito Tudo, tudo. obrigado aí pela sua grande aula aqui nesse momento. Obrigado. Imagina, tá? Um prazer. Doutora Eliane, nossa procuradora-geral do município de Guapimirim, e foi nossa aluna na pós-graduação, nossa querida Eliane, boa noite, que alegria te ver. Boa noite a todos. Recebi o convite aí da doutora Vânia para poder estar assistindo essa aula maravilhosa da doutora Denise e me surpreendi quando vi a doutora Denise aqui pela tela, porque continua muito bonita e cada vez mais jovem. Olha aí que maravilha. Isso aí me lembra de ligar para você, Eliane, quando eu estiver deprimida. Ah, tá. Pode ligar, doutora, porque aqui é Bondade. sempre um astral. Bondade sua. Doutora, tivemos aulas maravilhosas, né, no período da nossa pós-graduação, Sim. e a senhora é uma queridíssima que ficou gravada aqui como a pessoa que tem esse saber aí extraordinário referente ao tema que a gente está tratando aqui. E eu fiz uma pergunta aí simples, porque, na verdade, não está no meu campo de atuação, né? Eu sou advogada, mas não estou na prática do dia a dia do direito eleitoral, mas tenho total interesse no estudo, então sempre quando tenho oportunidade estou estudando. E aí até coloquei no chat uma pergunta, depois se puder Uhum. contemplar a gente aí com a É que uma resposta. pessoa afiliada a um partido pode doar recurso para outro. É uma pergunta aí que a gente colocou aí no chat. Um abraço, um beijão. Um prazer te ver, Eliane. Obrigada, querida. Não existe nenhum tipo de vedação quanto à filiação, tá? Não existe nenhum tipo. Essa questão do recurso movimentando-se entre partidos políticos é quando o recurso já está no partido político e ele é público, tá? O recurso de doação de uma pessoa física, ele pode ir para quem ela bem entender. As fontes vedadas de campanha eleitoral são só três: pessoas jurídicas, recursos de origem estrangeira e permissionários de serviço público, só. Você pode doar para quem você quiser. Se você doar demais, você vai ser multado, porque você doou em excesso, né? Aquele limite de 10% dos rendimentos do ano anterior ao da eleição. Mas fora isso, não há nenhum tipo de vedação. O que não há é lógica, né? A não ser que se parta do conceito da coligação, da federação, né? Estamos todos juntos, né? Não tem muita lógica, né? Muitas Você está vezes abastecendo o eu, partido eu ouvi rival. eu ouvi alguns argumentos, Denise, muitas vezes de corte ideológico, por exemplo. Aham. O cara vai doar para partidos, né, do segmento da esquerda. Hoje, se a gente pensar no quantitativo de partidos políticos no Brasil, você muitas vezes vê partidos, né, com ideologias assemelhadas, né? Sim, Talvez isso possa ser, sim. vamos dizer assim, uma veia, né, explicativa, né, Do para que esse pode estar tipo. acontecendo, né? É. Nós já estamos entrando na reta final e eu vou passar a palavra para a doutora Ana Graziella. Certamente ela quer fazer uma saudação à doutora Denise, algum comentário, né? Já desde já agradecendo a sua presença, doutora Ana.
que é uma alegria muito grande aqui nessa live. Ô, Vânia, é um prazer imenso, né? E aí aproveito o ensejo para parabenizar, né, a tua coordenação na Abradep. Esses eventos são muito importantes, eles ficam depois disponíveis no nosso canal do YouTube. E para a gente que está no dia a dia do eleitoral, essas dúvidas são constantes. E aproveitar o ensejo para parabenizar a doutora Denise pelo vasto conhecimento, quando a gente trata com profundidade e simplicidade um assunto tão complexo quanto é a contabilidade eleitoral, demonstra a grandiosidade do seu conhecimento. Então, queria aqui aproveitar somente para agradecer esses momentos e esses esclarecimentos que são de fundamental importância. Obrigada, foi um Muito bem. prazer. Denise, vamos passar a palavra para você fazer suas considerações finais, que a Denise, coitada, já está cansada, trabalhou o dia todo, ainda veio para a live. Não, sabe aquela frase de lugar comum? Faça o que você gosta e você jamais terá que trabalhar? No meu caso, esse assunto não me cansa. Eu poderia ficar aqui muito mais tempo conversando sobre isso, porque eu gosto dele. Então, diante justamente dessa frase, eu só tenho a agradecer. A oportunidade de falar sobre isso é sempre muito bom para mim, ainda mais com pessoas tão queridas, né? Algumas que eu não conhecia e vocês que já conheçam. É um prazer, eu estou sempre à disposição naquilo que eu puder auxiliar. Contem sempre comigo. Muito obrigada, Vânia, pelo convite. Obrigada de coração. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo no canal da Abradep. Esse vídeo vai ficar disponibilizado no YouTube, né? E mais uma vez agradecendo a presença de todos e, sobretudo, da professora Denise, né? Que é uma baluarte nossa nesse assunto e coordenadora da Abradep, coordenadora das mais destacadas, coordenadora acadêmica, e sempre um orgulho para todos nós. Muito obrigada, boa noite e até a próxima. Boa noite.